Aí, por exemplo, tem uma outra crítica que eu tenho que é sobre essa coisa de que tudo tem que ser sobre o TikTok. As músicas têm que ser feitas para dancinha no TikTok. E não é bem assim, sabe? Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao Pod Música com Jota. Nosso espaço para bater aquele bate-papo sincero sobre o mercado da música independente. Eu sou Henrique Jota e você está no Pod Música com Jota. Ela nasceu em BH, mas cresceu em Contagem. Aos 22 anos, sua trajetória é inspiradora. Divide a poesia, voz e sentimentos com o mundo. A música sempre esteve presente na sua vida. Cantora, compositora e também é atriz. Formada pela Escola do Palácio das Artes, Cefarte. Dona de uma desenvoltura impressionante. Uma personalidade marcante e muita determinação. Estou falando de Augusta Barna. Olá! Seja muito bem-vinda ao nosso Pod Música. Obrigada! Alegria recebê-la. Oi, gente. Pois é, Augusta. Seu nome é forte. Esse nome é de batismo ou é artístico? É meio a meio, assim. Eu dei uma adaptada no meu nome real, né? Eu tenho um outro nome, e Augusta vem em sequência. E Barna é o meu sobrenome por parte de mãe, que é Barnabé. Aí eu só cortei o Bé. E aí ficou o Barna. Legal. Fala pra gente um pouco da sua trajetória. Então, é um pouquinho disso que você já começou a dizer, né? Eu nasci em Belo Horizonte, mas assim, nasci no hospital em Belo Horizonte e morei a vida inteira em Contagem. Minha infância, adolescência, início da minha vida adulta, todos foram em Contagem com a minha família. Eu tenho 22 anos, atualmente eu tenho 2 álbuns lançados, o Sangria Desatada e o Na Miúda. Foram projetos que eu fui desenvolvendo aí nos últimos anos. Eu tenho 7 anos de uma trajetória muito maluca, assim, com a arte, que passa por muitos lugares, né? Ela começa no teatro, nas artes cênicas, junto com uma pincelada de arte visual, porque eu ganhei uma máquina de costura quando eu tinha 15 anos. Na mesma época que eu entrei pro teatro, eu ganhei essa máquina de costura. Eu já sabia algumas coisas sobre corte, mas não sabia costurar exatamente. Minha avó era costureira. Me deu uma máquina de costura e eu amava cortar trem, papel, roupa, não sei o quê. Transformo uma coisa que já existe em outra coisa. E sempre tive um lado criativo muito aflorado, assim, pra muitas coisas. A escrita foi uma coisa que me chamou a atenção muito desde o início da minha infância. Eu adorava escrever cartinha, coisinha. Legal. E aí dessas cartinhas isso foi virando poeminha. Aí na escola eu ganhei um concurso uma vez de redação. Porque eu amava estar em contato com a palavra, assim. Então esse lugar da palavra me leva muito pro trabalho da música, mas ele também me leva pro teatro e me amarra em todas essas artes que eu vou me integrando a elas, né? Então, tudo vai conectando de alguma forma, assim. Na verdade, todas as artes são integradas. Sim, né? andam juntas. E conta a respeito desse trabalho de atriz. Fala um pouquinho. Como foi? A minha trajetória ela começa nas artes cênicas, né? Ela parte, como eu disse, muito da palavra e do corpo, desse lugar da expressividade corporal. Sempre adorei dançar, pular, gritar, cantar. E eu sabia que eu queria ser uma cantora, mas eu entendia também que esse lugar da expressividade cênica já existia em mim de alguma forma, eu não tinha muito como fugir disso. E quando eu tava com 15 anos, decidi que eu precisava entender o que eu faria profissionalmente na minha vida, porque eu tava naquela fase de ensino médio, assim, eu tava no primeiro ano do ensino médio, e eu precisava resolver o que faria com a minha vida, já sabendo que eu queria trabalhar com arte, eu fui pesquisar cursos, lugares que eu podia me profissionalizar. E aí eu descubro o Cefarte na época. A filha de uma professora minha de física estudava lá. Eu tinha uma professora de física que tinha uma filha que fazia balé lá. E aí eu lembro que na época ela me deu super força, falou, você vai passar na prova, você é super disciplinada, vai em frente que é isso aí, já que você quer, já que você tá disposta. E aí, na época, eu até cogitei fazer o curso de música, só que eu não tinha dinheiro pra ter um instrumento musical. Olha. Então, eu falei, vamos no que eu tenho, que é o meu corpo, que é um grande instrumento de trabalho, Claro. né? Ele segue sendo meu instrumento de trabalho no meu trabalho musical, porque, né, eu componho muito só cantando, eu canto, eu tenho um show que é muito performático, então na época eu já associei o corpo como um instrumento de trabalho e pensei, vou fazer o que o meu corpo tá me possibilitando, que é ir pras artes
artes cênicas, assim. Então aí com 15 anos eu fui estudar teatro, disso eu fiz temporadas com espetáculos de teatro, fiz curtas-metragens, tive a oportunidade esse ano de fazer meu primeiro longa-metragem, que chama Melhor Queijo do Mundo. É um filme que ele é bem tipicamente mineiro, assim, ele conta a história, a relação do Cerro em Minas Gerais com o queijo e tal. Que legal. E eu sou neta do Maurício Tizumba nesse filme. Então, foi a primeira experiência que eu tive em fazer um longa. Já tinha feito outros curtas, e já tinha feito série também, mas um longa-metragem, esse foi a primeira, assim, experiência. E aí é isso, aí nos últimos 7 anos que eu tenho um trabalho, de fato, sendo desenvolvido enquanto artista, eu variei muito entre estar dentro do cinema e do teatro, quanto dentro da música, assim, mas o meu front de trabalho sempre foi a música. E os meus trabalhos teatrais e cinematográficos sempre tiveram uma coisa meio musical, assim. Eu sempre era cantora, ou sempre tava cantando, era a atriz que cantava no meio de tudo, assim. O que é impressionante e o que é, ao mesmo tempo, maravilhoso. Sim, e desafiador, né? Tá na fronte, no frente e na fronte de muitos lugares, assim, assumir essas responsabilidades é difícil numa vida que a gente tem só 24 horas pra ser tudo, né? Mas é bom porque, na realidade, você cria uma capacidade, uma desenvoltura Sim. que poucos artistas, eu posso dizer que com a sua idade, teriam essa experiência já Sim. adquirida. Com certeza. Né? Sobre esse trabalho, quando você traz todo esse combo de conhecimento para o palco, eu imagino que a energia de uma apresentação sua vai ser algo assim realmente incrível. Assim, há quem goste. Eu tenho certeza que muitos gostam e a gente vai ter a oportunidade de prestigiá-lo em breve. Legal. Exatamente para ver de perto todo esse trabalho. Conta pra gente as suas referências musicais. Vamos falar de música agora. Vamos falar de música. Eu tenho muitas inspirações e muitas referências, assim, muitas pessoas me inspiram, mas eu tenho 3 nomes específicos que sempre foram o meu norte, digamos assim, dentro da narrativa que eu achava mais parecida com quem eu sou, assim. Porque a gente sempre busca consumir coisas que de alguma forma lembra quem a gente é, assim. Verdade. E na minha infância eu tive a oportunidade de ter acesso a artistas de uma forma, assim, né, acesso num lugar de descobrir um CD lá na minha casa e fui ouvir aquilo e fiquei apaixonada. Então eu tive essa possibilidade, porque na minha casa todo mundo sempre gostou muito de música, então tinha muito CD. E aí eu fiquei encantada por alguns nomes específicos. Eu tenho listas enormes de pessoas que eu amo de paixão o trabalho que executaram ou executam, mas eu tenho 3 que são as minhas favoritas, assim. Que são Elza Soares, Elis Regina e Maria Bethânia. Eu acho que são as 3 artistas que eu mais tive contato com a obra que elas fizeram e mais tive identificação, assim, porque eu acho que uma das coisas muito importantes no trabalho de um artista é você gerar identificação enquanto artista e o mais importante pro público também é se identificar com o artista que ele é fã. Sem dúvida. Né? Então, eu tive essa experiência de me identificar com pessoas incríveis que têm trabalhos sensacionais e, ao mesmo tempo, eu acho que eu sinto que eu levo muito isso da identificação pro meu trabalho pra trazer as pessoas pra perto, né? As pessoas que consomem o que eu tenho feito, assim. Então, elas são minhas referências em muitos pontos, assim, musicalmente principalmente, mas na forma de construir o trabalho de palco dessas artistas, assim, eu tenho muita referência. Eu acho incrível isso que você está me dizendo, pelo seguinte, na realidade, são artistas eternizadas para nossa música e você vem de uma nova geração. É bonito ver a nova geração buscar experiências nessa história tão grandiosa desses artistas. Com certeza, com certeza. Eu acho que a partir daí você realmente cria um alicerce musical impressionante. Sim, é uma mistureba, né? Eu sempre falo que o meu trabalho é uma grande mistureba, porque a gente é tudo que a gente consome também, né? Sim. Assim, ainda mais quando a gente vai amadurecendo, vai fazendo uma curadoria daquilo que é pertinente, assim. Então, eu acho que ao longo do tempo eu fui fazendo um pouco isso, assim, pegando as minhas referências e apurando o que tinha de mais precioso ali, que brilhava os meus olhos nelas e que era uma coisa que eu sentia que existia em mim de alguma forma. E eu acho que fui amarrando isso de uma forma que eu me tornei tendo muitas referências, assim. Sem abandonar quem eu sou de fato, mas estando ali muito, muito pau a pau com as minhas referências, coladinha ali de alguma forma. Que ótimo.
Bom, eu não posso deixar de te perguntar. Na sua casa, haviam vários músicos? Sim, direta e indiretamente, né? O meu pai, ele foi uma pessoa que começou a construção de um trabalho musical, mas assim, numa outra época, num outro momento. Meu pai hoje é um homem de 65 anos, então se a gente pensar que ele começou a fazer isso quando ele tinha uns 40, ele começou bem mais tarde do que eu comecei, por exemplo, e num outro contexto de vida. Ele já era pai, já tinha filho, já trabalhava em outras coisas. Então, ele foi uma grande referência pra mim, ele ainda é uma grande referência, é uma pessoa que me mostrou muito da música, assim, eu conheci muito de música com meu pai, de ouvir mesmo e tal. Mas ele teve o processo dele profissional interrompido por outros momentos da vida dele lá, assim. Sim. Mas foi uma grande referência. E os irmãos do meu pai, todos eles tocam algum instrumento musical. Meu pai tem 13 irmãos. E os homens todos da família lá dele tocam alguma coisa. Então, eu tenho uma referência, uma memória, assim, da minha infância, de ir nas festas na casa da minha avó paterna e sempre tá todo mundo em festa, tocando e cantando, uma coisa muito assim. Então, acho que tem a questão de você crescer num lar que é muito assim, eu acho que inspira a gente a Claro. gostar disso, claro. Sem dúvida. E tem a coisinha que já era minha, de olhar pra tudo isso e pensar, olha, tem isso dentro de mim também. Acho que eu vou buscar esse caminho, porque ele existe dentro de mim de alguma forma. A raiz estava ali. Sim, tava brotada ali. Né? E acho que ela foi alimentada também por essas pessoas que nunca proibiram esse lugar, nunca falaram que era um lugar que não daria em nada, ou que seria um lugar inadequado, né? Porque eu acho que muita gente vive, infelizmente, essa realidade da família não apoiar, muitos. não achar que é uma coisa legal. Minha família não, minha família acha ótimo, eles acham lindo, acham exuberante. Então eu acho que isso é uma força também muito, muito importante que eu tenho no caminho que eu trilho, que é ter essas pessoas, assim, apoiando e achando legal o que eu tô fazendo. Sem dúvida. Agora, um outro detalhe interessante, você contou lá atrás que da máquina de costura, dos cortes. Sim. Você, como profissional, você também é meio estilista. Meio estilista. Eu lembro que, inclusive, no dia que a minha avó me deu essa... A minha avó falou assim pra mim. Eu tava com 15 anos e ela tinha uma máquina de costura em casa. Ela já tava aposentada. Mas, de vez em quando, eu ia lá e mexia, assim, nos negocinhos. Porque eu não tinha uma minha e costurava muita coisa à mão, assim. Eu sabia o corte, mas a costura não tinha como fazer em nenhum lugar, porque eu não tinha máquina. E aí eu lembro que uma vez eu mostrando pra ela as coisas que eu inventava, assim, que eu transformava uma peça em uma coisa completamente diferente, e ela falou, ai, quem sabe você não vira uma estilista? E aí foi a minha avó, por parte de mãe, que me deu ela comprou uma máquina usada, assim, pra mim, e me deu. No mesma época que eu tava muito ingressa nesse lugar da arte, assim, eu tava muito decidida que era isso que eu faria. Sei. E hoje em dia eu ainda desenho todos os meus figurinos, eu elaboro visualmente o meu trabalho. Desde o princípio eu tive um vínculo com esse lugar e eu acho que é uma coisa que me ajuda a ter uma identidade ainda mais forte, porque tem eu em tudo. Assim. Sem dúvida que é algo assim enriquecedor. Para Sim. sua carreira, né? Sim. Digo, para sua carreira, digo, e acho que é muito importante porque isso agrega valores incríveis e o conhecimento do artista, quando ele sabe o que ele quer apresentar, né? No seu caso, você já vai para o palco conhecendo muito do repertório que você deseja fazer, até porque você é compositora da maioria das faixas, né? E sabe o que você quer vestir também. Qual é a interpretação que você quer fazer desse trabalho. Com certeza. E tem uma coisa que eu aprendi no teatro, porque o teatro é uma escola muito, muito importante, assim, pra vida de alguém que quer ser artista. Independente se a pessoa quer ou não quer ser um ator. O teatro é muito importante. Ele ensina muito pra gente sobre a vida real. No teatro, você aprende a fazer uma maquiagem, você aprende a se vestir, você aprende a dar um ponto. Ai, rasgou aqui, você tem que arrumar, dar um jeito, resolver. E eu acho que essa consciência da forma que o mundo real existe é muito importante pra alguém que quer ser um artista. Porque o artista não tem que saber fazer tudo, ninguém tem que saber fazer tudo. Mas saber um pouquinho de cada coisa, eu acho que é fundamental, assim, pra gente conseguir trilhar um caminho que vai ser retilíneo e uniforme, assim, né? Vai ser belo de alguma forma. Sem dúvida, eu acho que saber utilizar bem os limões que a vida nos apresenta, né? Com certeza. O teatro, assim como a própria música, você diz algo aí que tem um sentido muito grande, porque na música também é assim. Sim. Você, às vezes, tem que improvisar alguma coisa num palco, um instrumento apresenta um defeito, ou uma música do repertório, você tem que pular uma música e aquilo estava tudo ensaiado naquela ordem, você tem que se virar. Sim. Eu acho que no caminho do artista independente, quase sempre, independente de qual área, a gente vai ter que se virar, assim.
Por um lado, isso é bom, porque a gente fica esperto, e por outro lado, é um pouco ruim, porque precariza, em alguns momentos, precariza, né, o trabalho que a gente tem que fazer, e aí fica um negócio ainda mais difícil. Uma coisa que já não é fácil, que é trabalhar com a cultura, fica, às vezes, ainda mais complexo, né? O que você me diz a respeito da pandemia? Quais os impactos da pandemia na sua carreira? O que você se lembra? Qual a transformação que você sofreu a partir da pandemia? Então, foi um ano bem complexo, assim, acho que pra todo mundo. Eu não tive nenhum problema de saúde e tal, né? Eu sou uma pessoa jovem. Na época eu tava com 18 anos, eu tava saindo da escola quando deu o boom da Covid. Mas foi um ano muito difícil, porque eu tava exatamente no 3º ano do ensino médio, quando o mundo parou. Então, o meu último ano de escola, que era pra ser uma coisa super especial, até porque eu tinha vivido muitos enfrentamentos no ensino médio, assim, entre viver essa vida que eu já era uma artista e estar na escola. Então, eu já tava vivendo um momento muito complexo, assim, porque era difícil pra mim estar nos dois lugares. Dividir o tempo, né? Dividir o tempo e dividir a cabeça, assim, porque eu convivia o tempo todo com um monte de adulto, fora da escola. Claro. E lá na escola eu tava convivendo com um monte de gente da minha idade que não sabia ainda o que eles estavam querendo com a vida, assim. Então, era muito complicado, era uma dualidade, assim, eram duas realidades muito opostas sendo apresentadas, né? Então, eu já tava vivendo aquele frenesi, tinha dias que eu tinha vontade de sair correndo da escola e falar, gente, eu não quero voltar pra esse lugar nunca mais. A minha vida já deu disso aqui. E tinha dias que eu pensava, não, tá acabando, vou seguir aqui em frente. E aí, quando tava no último momento, acontece o que aconteceu. Né, tudo fecha, exatamente no primeiro mês que teve aula, tipo, março, tudo fechou. E aí foi um momento muito difícil pra mim, porque eu tava inscrita pra fazer um curso de pré-vestibular pra música da UFMG na época. Só que tava tudo fechado. Então eu perdi tudo, eu perdi o pré-ENEM que eu ia fazer, eu perdi o pré-vestibular da música, de habilidades específicas. E aí eu fiquei assim, gente... Como assim? E aí? E agora? Só que aí, graças a Deus, eu não fui boba em esperar o tempo passar para as coisas se resolverem, porque eu senti que eu ia ficar angustiada se eu fizesse isso. E eu tomei a decisão muito difícil para mim na época de começar a gravar. Falei, do jeito que der, eu vou começar a gravar as minhas canções. Porque eu já tinha um projetinho meio que escopado, assim. Eu separei 5 músicas das que eu já tinha composto. E eu conheci uma pessoa que trabalha comigo até hoje, que é o Dudu Amendoeira. Ele toca teclado na minha banda. Bacana. E ele é produtor também. E ele tava no início. Foi assim, a fome com a vontade de comer. Eu, uma artista iniciante querendo gravar, ele, um produtor iniciante querendo alguém pra produzir alguma coisa, assim. Sensacional. Então, assim, a gente se conheceu quando a pandemia ainda não tinha estourado naquele lugar. A gente se conheceu numa peça de teatro, inclusive. E aí eu falei, cara... Vamos fazer alguma coisa aqui. Eu tenho essas músicas aqui, vamos ver como é que acontece. Eu lembro que eu era mais amiga, assim, da esposa dele, não era amiga dele tão proximamente. Aí eu mandei pra ela e falei, você anima a fazer essa ponte aqui? E aí a gente desembolou ali e começou a executar o projeto. Foi muito difícil, porque a distância e tal, mas só que deu certo, assim. Eu fui muito persistente nesse processo. Imagino. Assim, de gente, vamos lá, criando cronogramas, e aí a gente fazia reuniões muito pontualmente. E aí foi uma época muito caótica, porque aí eu tava me sentindo muito sem o que fazer, porque eu não podia fazer teatro, eu tive que trancar minha matrícula, eu não podia fazer nada, assim. Tudo parou, né? E aí eu fui, na verdade, tentando equilibrar a minha mente no... Meu Deus, acho que tá todo mundo ficando meio deprimido de só ficar em casa e de não poder fazer as coisas que quer e que gosta. Eu acho que eu estou realizando um dos grandes sonhos da minha vida, que é começar um projeto, mesmo que seja à distância, porque o mundo tá acabando, assim. Era o que eu sentia na época, com 18 anos. Mas acabou que deu tudo certo, a gente lançou esse projeto, ele chama Cantora de Ruídos, é um EP que ele tem 6 faixas. Desse projeto, muita coisa muito legal aconteceu, assim, mas aí que a história é pra um outro momento, que aí já vou pra um outro momento da minha carreira, assim. Mas é interessante, essa passagem sua foi muito rica pela pandemia, porque, na verdade, você agregou muito conhecimento, você foi resiliente. Com certeza. Né? E o mundo acabando, literalmente, né? Tipo assim, tudo caindo na nossa cabeça e eu tentei muito, assim, estar nesse lugar. Quem sobreviveu, quem conseguiu fazer um trabalho no ramo das artes nessa época, por outras oportunidades de conversa com vários artistas, a gente percebe o mundo parado,
você se submeter a essa situação toda e ter uma cabeça boa para pensar em criar. Com certeza. Eu acho que porque eu era muito jovem também, né? Assim, eu acho que tava Isso com a cabeça contribuiu, claro. mais... com certeza. Eu tava com a cabeça bem mais fresca do que eu tô agora, assim. Eu ainda morava com minha mãe, não tinha uma continha pra pagar. Aí eu acho que consegui elaborar, assim, equilibrar os pratinhos, né? Não, é muito bom. A gente vê que você é muito descolada, despachada, como a gente costuma dizer, né? Então, você dá conta do recado. Tem uma personalidade que tá aí à prova, né? O tempo te fez ter todo esse progresso, agregar todos Com esses certeza. valores. E é bonito de ver uma jovem, talentosa como você, com esse trabalho, cheio de nuances legais, bons músicos. Sim. Tive a oportunidade de ouvir o seu trabalho. Parabéns, inclusive, indicar para que as pessoas ouçam o seu material, que é um material incrível, material riquíssimo. É uma menina que está aqui comigo, mas que tem assim o porte musical, artístico de qualquer profissional que está aí renomado há anos e anos na estrada. Posso dizer isso aqui com Legal. tranquilidade. Tá? Legal. É isso, né? Não tô fazendo nada sozinha. Eu tenho muitas pessoas que estão nessa jornada comigo. Eu tenho, de fato, uma banda muito boa. Eu tenho uma equipe profissional muito boa. Eu tive a sorte de ir encontrando, assim, no caminho, fazer bons encontros, me esbarrar com pessoas que agregaram muito nessa jornada que eu tava querendo construir, assim, que eu tô querendo, que eu tô seguindo construindo, né? E tem sido muito legal, assim, apesar de todos os desafios de ser uma pessoa que tá construindo um trabalho sem uma gravadora, sem nada do tipo, eu já cheguei a muitos lugares, né? 2 discos, mais de 100 shows com esses 2 projetos. Pois é. Muitos festivais acontecendo, toquei em vários teatros aqui em Belo Horizonte mesmo, quase todos os festivais de música que tem na cidade, eu me apresentei. Maravilhoso. Nos teatros também me apresentei em vários. Me apresentei no Palácio das Artes, agora dia 30 eu toco no Cine Teatro Brasil Valorec, Teatro Marília, Sesc Palladium. Então, assim, tem sido muito bom, assim, tem sido uma trajetória muito legal. Muitas portas se abriram para você. Muitas portas. Mas eu acho que, assim, eu sempre... se é que conselho é uma coisa que a gente se dá, assim... Mas as pessoas me perguntam muito sobre isso. Eu acho que a maior trunfo da história é a resiliência mesmo, sabe? Porque nem sempre foi Sem assim, dúvida. né? Eu comecei de algum lugar e eu tive que fazer valer a minha bandeira, né? Eu tive que levantar ali a minha bandeira, fazer a minha história ser reconhecida de alguma forma, né? Ir atrás de como arcar com as coisas da forma que desse pra ser, né, arcada ali. E aí tamo aí. Aí gravei o Sangria Desatada, depois desse primeiro projeto que foi o Cantora de Ruídos. O Sangria Desatada ganhou o prêmio Flávio Henrique do BDMG Cultural de melhor álbum de canção mineira. Aí depois lancei o Da Miúda. E assim, sempre buscando formas de elaborar isso. Aí eu tô com o Na Miúda rodando até maio do ano que vem. Então até maio de 2026 dá para as pessoas terem acesso a esse trabalho no palco, assim. Sensacional. São discos completamente diferentes um do outro, com linguagens diferentes, mas só que um complementa o outro de alguma forma. E aí tamo nessa, né? São 7 anos, quase 8, de muita loucura e muita entrega, assim, pra coisa, né? Muita coisa boa vem por aí pra você, eu tenho certeza. Exatamente por essa sua capacidade, por esse seu astral. Realmente a resiliência gerou em você essa pluralidade musical. Você é realmente multimusical. Seu conhecimento todo, essa trajetória de atriz, isso tudo fortaleceu o seu papel. Com certeza. No cenário artístico, né? E pensando na música independente, o que você me fala a respeito desse cenário digital que surgiu a partir da pandemia? Você acredita que realmente foi uma porta nova que se abriu para a música independente, as mídias digitais? Como você vê isso? Quais são os canais? É importante falar sobre isso também com você. Quais são os canais que você mais utiliza? Onde estão os seus melhores resultados quando a gente fala em mídias sociais, em música digital? O que você diria para quem está ouvindo a gente lá no Pod Música? Então, é um conceito bem dúbio, assim, né,
da forma que o digital entrou meio que pra roubar a cena de uma coisa que já acontecia no mundo real, mas eu sinto, na verdade, que o digital não é um inimigo do orgânico e do mundo real. Jamais. Ele complementa ali, né? Porque é isso. Tem por exemplo, falando do meu trabalho, eu lanço as músicas todas no streaming, né? Lá no Spotify, no YouTube, só que eu lanço CD também. Então, todos os meus projetos têm CD deles. Inclusive, eu esqueci, eu podia ter trazido pra cá, que eu sempre... mas eu vou cobrar, né? Se você for no show na sexta-feira, vai estar lá, esperando por vocês. Mas estaremos lá, com certeza. E aí é isso, aí lá eu entrego. Mas... Autografado, por favor. Autografarei. Eu sou uma pessoa que, apesar de ser muito jovem, eu consumi durante muito tempo disco de vinil e CD, porque os meus pais são mais velhos, né? Eu tenho 22 anos, meu pai tem 65, minha mãe tem 60. Então, a minha infância inteira, na minha casa, era isso que a gente tinha. Era rádio, CD, vinil. E eu sempre achei muito legal você ter o objeto ali. Então, quando eu lancei o meu trabalho, eu pensei, gente, nada mais incrível, nada mais legal nesse mundo do que ter o trabalho na mão. Eu quero ter o meu trabalho. Então, todos os projetos que eu lancei, eu fiz questão de que fosse feito pelo menos uma tiragem dele em disco físico. Eu ainda pretendo fazer o disco de vinil dos meus projetos, mas isso é um investimento mais caro, que a gente precisa arrumar outras formas de arcar, outros patrocínios. Mas a mídia física sempre teve ali muito presente. E a mídia digital como um complemento. Então, a gente faz os shows, eu tenho uma demanda até interessante de shows, eu faço os 4, 5 shows por mês normalmente. Muito boa agenda. Tá sendo muito legal, assim, eu tenho circulado com isso, tem sido muito legal, só que tá tudo online também. As pessoas que não estão lá naquele dia, elas conseguem achar exatamente no dia que foi feito, como foi feito, publicado, porque a minha equipe tem essa preocupação de fazer a coisa tá no mundo real e tá no mundo digital também. Porque é isso, às vezes uma pessoa tá lá da Bahia vendo o que eu tô fazendo lá no Rio de Janeiro. Igual agora, dia 31, a gente vai tocar pela primeira vez em Petrópolis com o disco do Na Miúda. São 2 datas, 31 de outubro e 7 de novembro, no festival Rock the Mountain. Então, assim, olha, com certeza... Que coisa maravilhosa. Vai estar no ao vivo. Quem estiver lá vendo, vai estar vendo, mas quem estiver em casa também vai estar vendo o que vai estar acontecendo lá, porque a gente sempre publica. Então, eu acho que, assim... Fantástico. Eu tenho muitas críticas sobre o meio digital, que algumas coisas passaram a ser um pouco descartáveis. As pessoas começaram a consumir de uma forma... Por exemplo... Atualmente, lança-se por mês uma coisa que era lançada por ano antigamente. Quantidade de músicas. Então, algumas coisas perderam, parece que, para as pessoas, o valor. Muita coisa é feita de qualquer jeito. Assim, e eu acho que isso é uma questão da pobreza mercadológica mesmo que a gente tem, sim. né? Não é culpa de ninguém em específico, mas o mercado tá passando por um momento de mudanças muito bruscas. Muitas transformações. Sim. E aí, por exemplo, tem uma outra crítica que eu tenho, que é sobre essa coisa de que tudo tem que ser sobre o TikTok, as músicas têm que ser feitas para dancinha no TikTok. E não é bem assim, sabe? Mas eu ainda acho que há espaço para pessoas como eu escolheram que o seu trabalho é pra outra coisa. Eu quero fazer um trabalho porque eu tô apaixonada, porque eu quero refletir sobre uma coisa. Então eu escrevo sobre o que eu tô vivendo enquanto artista, não pensando esta música que eu quero que ela seja para o TikTok. Porque eu sei que eu não fiz em nenhum momento um trabalho voltado especificamente pra isso, mas mesmo assim meu trabalho tá nesse lugar. Ele tá lá no TikTok, ele tá no Facebook, ele tá no YouTube. Então assim, eu acho que uma das grandes questões do mundo digital é a gente achar um equilíbrio, assim, entre o mundo físico e o mundo digital. Por exemplo, jamais abro mão de fazer show pra estar só na internet. Eu tô lá fazendo show, mas eu também tô lá na internet. Eu tô lançando música no digital, mas tô lançando CD físico. Eu lanço camisa, lanço não sei o quê, tô com as pessoas, eu vou nos eventos, eu me preocupo em cumprimentar o meu público e estar com eles, conversar com eles, falar nos meus shows mesmo com as pessoas de uma forma bem tete a tete. Estou aqui, sou uma pessoa de verdade, sabe? Então, eu acho que é isso. São muitos desafios, muitas questões, mas eu tenho conseguido, dentro do meu trabalho, ter um equilíbrio. De vez em quando a gente perde o equilíbrio, mas eu consigo um equilíbrio sobre elas. Olha, é gratificante. Essa é a palavra que eu posso usar para vocês. É gratificante ver uma jovem como você, com essa cabeça boa, com esse pensamento tão diferente, né? Porque você vem mostrando pra gente que não é necessário acompanhar a fila, sabe? Sim! Você vem na contramão de muitas pessoas e vem trazendo um trabalho incrível, né? Vem trazendo autoridade, personalidade.
você traz a sua ideia e você faz ela acontecer. É isso, eu sou uma pessoa que quando eu vou criticar uma coisa, eu jamais critico num lugar de tipo, isso não é válido. Jamais. Eu acho que é super válido quem quer fazer a música pra dancinha do TikTok. Sim. Eu acho que é válido quem quer fazer É um isso. mercado, né? Uma tribo. Isso. É uma onda. Né? Cada um tem a sua bolha também, Claro, né? Eu tenho claro, a minha claro, também. concordo. Mas a minha escolha foi fazer o negócio do jeito que eu acho que tem que ser enquanto artista mesmo, assim, né? Do que eu, enquanto um artista, acredito. Né? Qual é a minha verdade, no fim das contas. E aí é isso. É uma crítica sem agredir a ninguém. Façam o que quiserem. Não, é muito interessante. Concordo que o que você acaba de dizer tem tudo a ver com o que a gente comentou durante todo o nosso Pod Música, né? Que está quase chegando ao final. E eu gostaria de dizer para vocês que foi uma honra incrível estar com você aqui, mas que nós não podemos deixar você embora sem você cantar um trechinho de uma música sua pra gente. Cantarei. E deixar as suas mídias para que o público possa conhecer um pouco mais do seu trabalho, quais os canais que você tem, para que todo mundo acesse e possa prestigiar essa pessoa incrível que está aqui, essa artista fabulosa que eu, por estar no mercado há muitos anos, eu olho para você e eu projeto um futuro maravilhoso para você. Muito obrigada. Bom, então é isso. As minhas redes sociais são augusta.barna em tudo. No Instagram, na verdade, augusta.barna. E Augusta Barna em todas as outras, né? No Spotify, no YouTube, na Deezer, na Apple Music. Que mais? No TikTok, no Facebook. Em todas as redes sociais, eu sou Augusta Barna. Sobre shows. Eu tenho agora, no final de outubro, eu vou me apresentar no Cine Teatro Brasil Valorec, aqui em Belo Horizonte, no dia 30/10. Nos dias 31/10 e 7/11, eu vou estar no Festival Rock the Mountain, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. No dia 29/11, eu vou tocar num festival aqui em Belo Horizonte, que se chama Chacoalha. E em dezembro, a gente ainda não sabe exatamente como que vai ser, se vai ser uma férias ou se vão estar aí fazendo. Mas eu rodo com o disco na miúda até maio do ano que vem. Depois disso, vem projetos novos e coisas novas. Então, fiquem por dentro que vem aí. E agora um pouquinho da sua voz, um pouquinho desse talento pra gente encerrar esse nosso segundo episódio do Pod Música com Jota. Legal. Eu tenho uma música que eu adoro cantar ela a capela, que ela é a minha cartola na manga quando eu preciso mostrar pras pessoas um negócio rapidinho, que é uma canção que ela é single do meu álbum Na Miúda e se chama Poeira. Caminho sem hora pra voltar, ando sem tempo pra parar pra pensar, vivo a vida inteira sem lugar, sem pensar, sem correr, sem querer ficar no mesmo lugar. Ando e descubro poeira, vivo linda uma vida inteira. Quero só que chegue a sexta-feira, quero te ver bailar no mesmo lugar. Poeira de estrada é memória, isso só mostra a trajetória de ser viajante constante vivido em todo lugar. Augusta Barna! Sensacional. Obrigado, Augusta. Obrigada a você. Prazer estar com você, minha querida. Prazerão. Foi ótimo. Até mais. Valeu, galera. Os agradecimentos aos nossos apoiadores. Sesc Contagem, Padaria Vó Maria e Loja KJ Móveis do Shopping Contagem. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, @podmusica_com_J. Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram e também no Facebook. Curta, compartilhe e ative o sininho para você não perder as novidades. Vem muita gente boa por aqui. Caminho sem hora pra voltar, ando sem tempo pra
pra parar pra pensar. Viva a vida inteira sem lugar, sem pensar, sem correr, sem querer ficar no mesmo lugar. Ando e descubro poeira, vivo linda uma vida inteira. Quero só que chegue a sexta-feira. PUD e música com o J menos episódio 2 convidada. Augusta Barnaul. Vídeo inicia com uma vinheta de abertura, fundo cinza claro com o logo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura em letras coloridas. O cenário é montado ao ar livre, em um ambiente que lembra um parque ou clube. Ao fundo, uma cortina natural de grandes árvores é embalada por um leve vento. Duas poltronas claras e confortáveis estão centralizadas entre duas colunas de pedra bruta. Entre elas, uma pequena mesa redonda de madeira com uma jarra de vidro e duas taças. O apresentador, Henrique J., está à esquerda e a convidada Augusta Barna à direita. Henrique J., homem branco, barba feita, veste camisa cinza escura em sobreposição a uma t-shirt branca e calça branca. Tem uma ficha em mãos com a logomarca do Pod Música com um J nas cores preto e laranja. É sorridente e expressivo. Augusta Barna convidada, mulher jovem, de pele negro, e cabelos volumosos presos. Veste uma blusa rosa, tipo cropped e calça preta. Tênis branco. Tem uma presença vibrante e gesticula de forma graciosa enquanto conta a sua trajetória. J abre o programa olhando para a câmera, apresentando Augusta com entusiasmo. Augusta sorri abertamente. Enquanto fala da sua formação no teatro, Augusta gesticula com as mãos, enfatizando a importância da expressividade corporal. Enquanto fala da sua formação no teatro, Augusta gesticula com as mãos, enfatizando a importância da expressividade corporal. Close em Augusta enquanto ela cita nomes como Elza Soares e Elis Regina. O seu olhar é de admiração e respeito. Ambos riem durante uma história sobre a sua avó e a máquina de costura. O clima é de cumplicidade. Augusta faz uma expressão mais séria e reflexiva ao discutir o mercado digital e a volatilidade das músicas atuais. Augusta fecha ligeiramente os olhos e começa a cantar Poeira. Música de sua autoria, ela canta a capela. A câmera foca em seu rosto e capta sua emoção. Os nomes da equipe sobem pelo centro da tela, apresentação e roteiro de Henrique J., produção e direção Darcila Rodrigues. Surgem os agradecimentos aos parceiros Sesc, Padaria Vianney e KJ Móveis. Apoio: Sesc Contagem Loja KJ Móveis, Shopping Contagem, Padaria Vó Maria.